Olá você! Mais uma vez juntinhos do jeito que nós gostamos! Bem-vindos a esse fascinante mundo do autismo. Inscreva-se, dê o seu like e compartilhe. Gente, e eu que queria ter combinado com você, Victor. Eu sempre falo, nós vamos fazer o roteiro, nós vamos combinar e não fiz. Não faça. Não faço. E aí, mas eu tô fazendo muitas coisas, né, meu filho? Ó, a cabecinha fica assim. Mas me perdoe, porque pelo menos o assunto eu já falei com ele, viu, gente? Eu não sou uma mãe tão malvada E é um assim, assunto não. tão interessante. Verdade. Eu acho que eu tenho muito pra falar. Você não fala muito dessa vez, não. Você não fica falando o tempo todo, não. Ai, tá Porque vendo? eu tenho muito pra... Sério, tô falando sério. Isso é tenho muito pra falar desse cerceamento assunto. da liberdade. Tá vendo, Mas eu gente? tenho que falar também, isso é fato. Nós vamos combinar melhor. Pois bem, minha gente, eu falei com o Victor. Eu quero falar, Victor, de uma coisa que ele desde sempre me cutuca. Independência. Quando que a gente pode, em que momentos e como dar maior autonomia ao nosso filhote? Porque, Victor, agora é coisa de mãe para mãe, de pai para pai, de família para família. Quando a gente tem um filho que a gente sabe que tem determinada necessidade, a gente fica com medinho, a gente fica querendo proteger e a gente erra. Olha pra você ver. Não é bom proteger, não. Não, é bom proteger. Minha não é mãe, no bom geral, morto. ela não me super protege, não. Mas de vez em quando ela protege. Às vezes eu acho que eu podia fazer algumas coisas e ela não, meio que não deixa eu fazer. Acho que ela acha como se por eu ser Asperger, por eu ter autismo, eu não posso sofrer, não. Todo mundo pode sofrer, mas eu, por ser autista, não posso. Ai, 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 dedo duro. Mas é verdade, a primeira coisa que eu descobri é o seguinte: toda mãe fala, se eu pudesse, eu arrancava a dor do meu filho com as mãos. Se eu pudesse, eu ficava doente no lugar dele. Gente, mas o que faz a gente crescer na vida são os obstáculos. Exatamente, eu sempre falo Desafios. isso. Quando a gente passa a enxergar essas coisas que a gente não dá conta como desafios, não como obstáculos, a gente consegue superar e ir cada vez mais além. Primeiro tem um limite, você chega até lá, você automaticamente encontra outro limite que você vai querer superar. Mas agora eu vou falar uma coisa que tomara que o Victor não fique tão chateadinho comigo. Tem algumas coisas que, por exemplo, arrumar o quarto. Dobrar o cobertor, guardar o cobertor no armário, chegar da escola, da faculdade, guardar tudo direitinho. Quando que a gente tem que começar a fazer isso? Quando ele está ali já entrando no fundamental. Eu não fui muito boa nisso. Depois eu comecei a falar. Mas... Aí já não adianta mais. Tô brincando, tá? Já acreditem que não adianta, não. O que acontece? A gente, às vezes, dá conta de fazer coisas muito maiores para a nossa idade, a gente que tem autismo, mas não dá conta de fazer coisas simples, como até tomar banho sozinho, escovar os dentes. E as pessoas ficam cobrando, que a gente, talvez por ver a gente fazendo coisas que a gente dá conta e que são mais complicadas, fica cobrando que a gente dê conta de fazer isso também. Quando na realidade a gente tem todo um processo. Eu não vou dormir dependente e acordar no outro dia independente. Não é assim. Tem todo um processo. E esse processo precisa ser... Ele pode ser mais difícil quando você é mais velho, mas ainda assim você pode começar esse processo mais velho sim, e trabalhar isso. Todo mundo que está aí com seu filhote, com a sua filhota, sabe da dificuldade que ele tem de escolher. Por exemplo, a gente está num restaurante, chega o garçom e fala assim, Coca ou Pepsi. No caso do Victor, ele ama Coca. Nossa, deixa eu falar. Deixa. Tá. Quando eu tô, às vezes na faculdade, eu chego lá, minha mediadora chega assim, Victor, você quer ficar na sala ou sair porque está muito barulhento? Victor, você quer ir por esse caminho ou por outro? Aí eu penso, nossa, eu não consigo nem raciocinar o que eu quero. Mas ela já percebeu isso. Aí eu gosto de tomar as decisões quando eu tenho assim, elementos que eu consigo tomar. Mas uma coisa assim do nada que eu tenho que escolher é impossível. Então observe, a gente cai naquela mesma coisa. A mãe, o cuidador, o pai, a tia, a avó tem que ser muito atento àquela pessoa que está ali, aquele ser humano que está ali na frente dele. Então, por exemplo, tem algumas coisas que eu sei que o Victor hoje, na questão assim, eu quero beber isso, eu quero comer aquilo, ele já é mais autônomo. Mas o Victor ainda não tem essa autonomia nessas questões. E eu acho, sabe, Victor, que eu falhei nisso, nessas questões de casa mesmo, de ajudar mais. Eu acho que eu me desenvolvi muito nessas coisas mais difíceis, talvez.
de até interação social, eu foquei mais em trabalhar isso, mas na parte da autonomia das pequenas atividades da vida diária eu ainda tenho essa dificuldade. Eu ainda tenho algumas coisas que me limitam, sim. E eu ainda quero vencer isso, mas como eu disse, não é da noite para o dia. E eu penso que eu tenho uma parcela de responsabilidade nisso. Culpa não, viu, gente? Culpa, vocês tiram isso da cabecinha, porque é responsabilidade. Culpa puxa para baixo, responsabilidade puxa para cima. O que eu posso fazer para melhorar? Então, eu tenho uma parcela de responsabilidade nisso, na medida em como o Victor foi se aprimorando e tendo autonomia em várias outras coisas, eu fui deixando, né? Faço prato, arrumo a casa toda, aí ele vai gastando copo. Eu tenho que ser mais proativa nisso, no sentido de cobrar, de estar atenta. Porque aqui, ó, gente, de coitadinho, esse cara não tem nada. A vida dele é sofrida. Não vou dizer que não é não, né, filho? É, sim. Mas é boa. Mas é boa. Então a gente acaba ficando assim, com um dozinho. Ah, mas aí eu vou poupá-lo. Não. Não é que você vai encher o menino de sobrecarga. Não é isso. Mas é começar devagarzinho. Deixa eu falar. Antes de terminar, eu queria falar sobre uma questão da escola também. Tem algumas coisas que a gente precisa ter autonomia, mas como eu disse, a gente vai construindo aos poucos na escola ou mesmo na faculdade. Mas eu lembro que tinha uma época que eu tinha algum problema em trabalho em grupo, mas quem que te deixou assim? Porque eu tinha crises, não era fácil lidar com essa dificuldade de autonomia. E como é que você lida com isso? O negócio é o seguinte, pensa bem, seu filho chega da escola, teve um trabalho em equipe, o seu filho está completamente desconstruído, super tenso, super agressivo, quase que surtando. E aí você tenta entender o que aconteceu. E eu sabia que tinha alguma coisa por detrás. Uma frase mal colocada, uma falta de respeito, a possibilidade do bullying. Então eu ficava querendo, onde que eu errava? Eu arregalava esse olhão e te cobrava isso. Deixa eu falar. Quem fez isso com você? Você não tinha... O que eu acho que deve ser observado é que minha mãe não tinha que nessas horas fazer as coisas para mim. Mas ela devia me dar força para entender a situação, para eu mesma fazer. Só que eu aprendi, viu, gente? E aos poucos eu também fui construindo isso com o Victor. Claro, a minha mãe não tem nada de super protetora. Pode ser protetora às vezes, mas que também é rígida, muito. Eu fui criada assim e eu acredito o seguinte, que esse negócio de a gente achar que o filho da gente é melhor do que o filho do outro, não leva nem a mim nem a ele para um bom lugar. Na realidade, ali está um ser humano que eu preciso formar para ser um valor para a sociedade. E não é passando a mão na cabeça. E nem sendo rigorosa demais. Eu tentei mesclar as duas coisas. Mas você que está me ouvindo sabe, a gente nesse processo lida com as próprias neuras. Eu lidava com as minhas neuras também. E ia tentando contrabalancear isso. E por isso que eu falei já num programa passado que a terapia para mim foi importante, né? Para eu ter esse equilíbrio. Porque o mais importante era eu entender esse cara que veio assim de presente na minha vida para que eu pudesse ser parceira dele. Para que eu não fosse mais um elemento complicador para a vida dele. Porque a vida dele já tem complicação demais. E eu tinha que entender esse universo cheio de complicações em que eu estava inserido para eu mesma, com apoio da família, da faculdade, da escola, poder agir. Porque quando esse cara resolve uma situação, que esse cara consegue se virar sozinho, eu penso assim, é isso aí, é para isso aí que a gente vive. E no autismo, o que é bom é quando você consegue dar conta de uma situação, você ter esse reforço, não seria nem um reconhecimento, mas você saber que você está no caminho certo. Exatamente, você saber que está no caminho certo. Porque mãe tem mania só de reclamar. Então a gente tem que falar assim, bacana, cara, você conseguiu, é isso aí, tenta de novo, faz dessa maneira, siga em frente, vá, que o mundo é seu, é meu, é nosso. Até o próximo encontro, não se esqueça, veja, dê seu like, compartilha, porque cada vez que essa família azul, que esse mundo Asperger crescer, cada vez que a gente compartilhar, que a gente visualizar, a gente está se fortalecendo, porque a nossa causa é grandiosa. E a gente adora ficar com vocês, não é isso? A gente ama. Isso! Até. Até.